Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma tecnologia que mudou a forma como mantemos nossa saúde, ampliou nossas opções alimentares e melhorou nossa nutrição, ou seja, a geladeira. Mas bem, como ela surgiu? Os primeiros refrigeradores foram criados no século XIX pelo francês Charles Serlier. Os primeiros modelos que temos conhecimentos foram criados para servirem à indústria, ou seja, foram colocados em navios e eram utilizados para conservar e exportar carnes da Argentina. Apenas em 1920 que as primeiras geladeiras para uso doméstico surgiram. Isso aconteceu nos Estados Unidos e rapidamente ela se tornou popular em todo o mundo. Mas bem, como a geladeira funciona? O funcionamento dela se baseia basicamente em 3 princípios. Primeiro, o calor é naturalmente transferido das zonas quentes para as zonas frias. Segundo, a pressão é proporcional à temperatura, ou seja, aumentando a pressão, aumenta também a temperatura. E terceiro, os líquidos absorvem calor quando evaporam. Bom, sendo assim, basicamente, a geladeira é formada pelo compressor, o condensador, o tubo capilar, o evaporador e o fluxo refrigerante. Mas não se preocupe com esses nomes estranhos, porque vamos explicar cada um deles a seguir. Bem, primeiramente, o compressor é responsável por criar diferença de pressão e circular o fluido refrigerante por todo o sistema. Ao injetar o fluido, ele aumenta a pressão e a temperatura do gás. Como ele faz isso? Bom, é simples. Quando o compressor liga, ele movimenta o fluido refrigerante que está na forma líquida depois que o mesmo sai do evaporador. Os refrigeradores utilizam um tipo de gás refrigerante que se transforma em líquido em baixas temperaturas. O compressor, então, pressuriza o gás comprimido. Bom, para entender melhor como ele faz isso, você pode imaginar você apertando uma bomba de encher pneu de uma bicicleta. Quando você faz força na bomba, ela aperta e manda para um pneu. Enquanto o gás é comprimido, a temperatura se eleva. Se você quiser testar, use uma seringa sem agulha, claro, abra toda. Depois disso, tampe a saída de ar e pressione. Quando você aperta, você está aumentando a pressão lá dentro. Depois disso, como o ar não sai, você perceberá um leve aumento da temperatura do ar lá dentro. O condensador é responsável por transferir o calor do refrigerador para o ambiente externo. Como já dissemos, o calor vai da área mais quente para a área mais fria. Como o gás que está no condensador acabou de ser aquecido pelo compressor, ele está mais quente que a temperatura ambiente. O que o condensador faz é aumentar a superfície de contato, para aumentar a troca de calor e deixar o gás líquido. O tubo capilar é responsável por manter a diferença de pressão junto com o compressor. É responsável também pelo resfriamento abrupto do líquido refrigerante. Ele faz exatamente o contrário do compressor. Logo na sua entrada, temos uma válvula de expansão. Ele é como um furo bem pequeno antes do tubo que força o líquido a diminuir sua pressão. Então, da mesma forma que aumentamos a pressão, aumentamos a temperatura. Isso funciona ao contrário. Quando diminuímos essa pressão, a temperatura do líquido também vai diminuir. Depois daí, o tubo vai para o evaporador para retirar o calor do ambiente. Isso acontece porque o líquido está em uma temperatura bem maior que o ambiente interno do refrigerador. Ao absorver o calor, o líquido volta ao seu estado gasoso. Depois disso, o compressor comprime o ar do evaporador e manda para o condensador, recomeçando todo o ciclo. A serpentina do congelador retira muito calor dele. Dessa forma, ele trabalha com temperaturas muito frias para manter os alimentos congelados. Sendo assim, a umidade existente no ar acaba condensando e congelando, formando uma camada de gelo que vai aumentando cada vez mais até ser necessário desligar o equipamento para fazer o degelo. Bem, em resumo, a comida é resfriada por meio de 2 serpentinas principais, o evaporador e a outra chamada de condensador. O evaporador, localizado no interior, absorve o calor interno. O gás circula e vai para o condensador, que faz o contrário, transfere o calor para o ambiente. A geladeira trabalha o tempo todo dessa maneira.
É um processo de transferência de calor de uma fonte fria para uma fonte quente. No entanto, esse processo não é espontâneo. Da mesma forma que a bomba não enche o pneu de bicicleta sozinha, você precisa fazer força para empurrar o ar. Portanto, é necessária uma quantidade de energia externa que ocorre com a energia elétrica que gira o motor do compressor. Por isso, a geladeira gasta energia. Mas, bem, enquanto as geladeiras frost free. Bom, isso significa livre de congelamento. Logo, nas geladeiras desse tipo, não existe a camada de gelo que é formada no congelador. Para que isso aconteça, é necessária uma resistência que trabalhe encostada no evaporador. Essa resistência nada mais é que um fio que fica em volta do evaporador. Quando essa resistência liga, passa energia elétrica nesse fio, que acaba esquentando e derretendo o gelo que forma em volta. A água que se forma nesse processo é recolhida por um ralinho e é escoada por um feno, que joga o líquido em um recipiente que fica em cima do compressor da geladeira. Como o compressor trabalha em uma temperatura alta, a água evapora e vai para o ambiente. Durante todos os ciclos da geladeira, o processo é repetido. Bem, e a geladeira e o ar-condicionado? O ar-condicionado custa significativamente maior que a geladeira, e já que ambos espalham ar frio, pode ser tentador substituir um pelo outro. Mas será que isso funciona? Bem, se você está realmente disposto a tentar essa façanha, aqui temos algumas informações que você tem que saber. A geladeira gela seu interior, mas se você lembra bem, ela troca calor com o ambiente. Lá no condensador, ele libera calor para o ambiente, então só abrir as portas dela não vai te ajudar muito. Isso aqui vai aumentar o consumo da geladeira, que vai acabar esquentando mais o ambiente com o aquecimento do compressor e condensador. Então, você vai precisar isolar sua geladeira, deixando apenas a sua porta para dentro do carro, ou quer dizer, do quarto. Isolar ele na sua porta pode ser uma ideia, só não sei se você vai aguentar entrar lá depois. Mas, enfim. Outra coisa que devemos lembrar é que a geladeira, quando é totalmente isolada, você já vai poder ligar. Mas aí vem algum mais dos problemas. A geladeira é projetada para resfriar apenas o interior, então você vai ter um custo de energia muito maior que ela para conseguir refrigerar todo o ambiente, ou seja, todo o quarto. Além disso, ela não é projetada para ter tanto esforço, então ela pode ser que não aguente o serviço e peça demissão. Mas bem, imagina que ela deu duro e conseguiu gelar. Bom, aí você vai precisar de um casaco. Isso porque, diferente do ar-condicionado, a geladeira não é preparada para temperaturas positivas para conservar os alimentos. A temperatura mais quente que você pode colocar no termostato da geladeira é menos 1 grau Celsius. Então, você vai precisar preparar o casaco. Mas bem, e a geladeira a gás? Bom, outro ponto interessante que devemos conversar quando o assunto é geladeira são as geladeiras a gás. Como o nome já diz, elas utilizam um gás de cozinha, ou seja, o GLP, como fonte de energia e não energia elétrica. Seu sistema de troca de calor se dá com gás de amônia e tem seu fluxo provocado por uma chama alimentada pelo gás GLP e é totalmente silencioso. Esse silêncio ocorre pelo fato de a geladeira não possuir compressor e sim resistência. O aquecimento é o que provoca o deslocamento do gás interno do sistema, que por absorção traga calor de dentro para fora. Elas são muito utilizadas em trailers e em casas que ainda não há energia elétrica. Suas principais desvantagens são a necessidade de mantê-la sempre bem nivelada e a necessidade também de ventilação em sua parte traseira. Geralmente, o sistema de amônia requer uma ventilação impecável, pois esquenta muito. Esses dois pontos são um desafio para trailers e muitas vezes, quando não realizados, acabam atrapalhando o desempenho dos sistemas de refrigeração. Mas se você ainda está pensando em comprar uma geladeira a gás, aí vem uma informação importante. Em média, um botijão de 13 quilos
É utilizado durante 20 a 30 dias para abastecer uma geladeira de 330 litros. E aí, qual tipo de geladeira você escolheria? Bem, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. É isso e até a próxima.